A demo. A gente gravou. Dali pra frente, a gente meio que continuou as coisas que já estavam sendo feitas desde sempre, assim, tá ligado? Mas... A gente lançou o EP já enquanto Panorama. Sim, o cronograma. A gente lançou um EP em 2012 e aí era Panorama ainda. Era os 4, mas era Panorama ainda. Não, o Panorama, ele funciona meio que, tipo assim, fazendo um paralelo, é o aborto elétrico do Legião. Tipo são vocês, mas são outros vocês. Exatamente. É tipo um embriãozinho assim. Até porque esse EP acabou virando o nosso primeiro disco. Sim. Que foi quando a gente trocou o nome, aí a gente aproveitou esse EP que... Não sei se a gente tinha lançado, o EP chamado Cronograma, em 2012. Lançamos 6 músicas. É isso. Que era o EP que já tinha Viva, que foi uma música que estourou, nossa... Ela é de 2012 com o Panorama ainda. E aí, em 2013, a gente transformou esse EP num disco. Recebemos o convite do Lampadinha, que é um produtor muito zica. E ele ligou pra gente, tinha ouvido o EP por um amigo em comum lá. Falou, gostei muito, eu acho que vocês podiam gravar um disco e tal. Eu adoraria gravar um disco de vocês e tal. E a gente pegou esse EP, como tinha acabado de lançar, fazia muito pouco tempo, a gente transformou num disco. A gente gravou mais 6 músicas. 5... A gente tirou 3 semanas e meia e gravou mais algumas. Não sei exatamente. Acho que tinha 12, não tem tinha? 12? Acho que foi. Então foi isso. A gente tirou 3 semanas e meia e fez mais 7. O número que dá batendo os discos completos. Eu fiz publicidade, eu não lembro quantas músicas tinha. Mas foi isso. Virou o nosso primeiro disco de 2013, aí como Zimbra já. Então o Panorama foi algo que durou, 2 anos, 3 anos, assim, o nome. E a gente não chegou a fazer muita coisa também. A gente tocava em Santos e tal, mas nada além disso. Ainda não tinha virado a chave. Nada além disso, assim. Porque até um negócio que você tava falando, eu tava pensando, assim... Uma das coisas que funcionou muito pra gente se juntar é que desde pequenininho, os 4 já tinham meio que decidido, falar, cara, queria muito ser músico, assim, sabe? Queria de verdade fazer isso como profissão, como... Pro resto da minha vida, assim. Desde o começo da banda. Isso era até um ponto que eu ia falar, que até quando as duas bandas eram... A banda eram 2 bandas, os caras já tinham o som autoral deles e a gente o nosso. Então, desde o começo, a ideia sempre foi fazer som autoral e de vez em nunca a gente toca um cover, saca? Pra de repente... a gente é muito ruim. Não, faz muito tempo que a gente não toca. É muito ruim. O último cover que a gente tocou, a gente brigou descendo do palco. Parece o Iguinho fazendo... não segue o roteiro. Mesma coisa. É terrível, assim. A gente fez um cover... Eu lembro, a gente fez um cover de Rapa. Eu Quero Ver Gol. Nossa, muito louco, assim. Era época de Copa e tal. A gente falou, vamos fazer esse cover do Rapa aqui e tal. Cara, foi a pior coisa que a gente fez na vida. A gente desceu do palco quase saindo na mão. Foi horrível. Que merda, tá Foi horrível. Desde esse dia, acho que a gente nunca mais fez cover de nada, assim. Falou, cara, a gente mal sabe tocar nossas músicas, eu vou tocar a música dos outros por quê, sabe? É que a nossa, ninguém sabe como é. Se a gente errar, é daquele jeito. Entendeu? Não, liberdade artística, não tem referência, entendeu? Eu queria fazer essa virada aqui. Sempre quis ver. Total. E aí a gente começou com essa ideia desde cedo, assim. E aí em 2013 a gente lançou o primeiro disco. Foi mal. Então, só pra concluir isso aí que eu queria chegar. Aí quando os caras me chamam pra tocar na banda, já era num papo assim, tipo, vamos trabalhar mesmo? Vamos fazer disso aqui um trabalho e tal. Todo mundo queria viver disso, assim, sabe? Então eu acho que foi uma das coisas que às vezes perguntam pra gente, pô, como é que foi? O que aconteceu? Sabe? Como é que vocês chegaram até aqui? Mano, a única coisa que a gente queria mesmo era, tipo, eu quero fazer isso como profissão, assim, a gente queria comprar um iate também. Tem a questão do iate. Vai rolar ainda. O iate tá a caminho. O iate tá a caminho, mas já é profissão. A gente, todo mundo se chama músico profissional, a gente tem uma OMB vencida. Que não paga. Não tá pagando a anuidade lá. Tem desconto na farmácia, pelo menos. Na ordem dos... Depois do velho da lancha, vem o Zimbra do iate. É isso. Mas vocês estão também vocês estão pra entrar em turnê nova. Né? Sala 2. Isso é um músico raiz, velho. Turnê, né? Turnê pelo Brasil. E com uma banda, né? Com ônibus escrito Zimbra? Não rolou. Uma ótima ideia, hein? A gente tentou pegar o da Panorama, mas ia ter que mudar o nome da banda. A gente falou, melhor não fazer isso agora. Não, a gente consegue adesivar, assim, tipo... A gente consegue adesivar escrito Breda. O Palio 2010, assim, ó, todo Zimbra. Pássaro marrom. Escrito Piracicabana. A gente consegue adesivar. Mas vocês vão de ônibus ou vocês vão de carro? Não. A gente vai um pouco de ônibus, um pouco de carro, um pouco de avião, um pouco de o que der. Que essa é a parte... Não, né? Iate. Essa é a parte difícil, assim, né? Como a gente ainda não é, sei lá, o J Quest, né? O Skank e tal, a gente sempre tá se moldando. Dando jeitos, né? Tipo, aqui é mais fácil ir de ônibus, sai mais barato, sei lá, a viagem é
pior, mas sai mais barato, a gente economiza, beleza, vamos de ônibus. Ah, aqui dá pra ir de avião, beleza, vamos de avião. Então é tudo meio picado ainda, assim, embora a gente já consiga rodar o Brasil inteiro, que já é um privilégio hoje fazer Com isso. certeza. Porque vocês esgotam show. Exatamente. Só de esgotar show, velho, já tá. A gente é muito Foda, feliz, a gente é é. muito grato. Principalmente porque agora que a gente tá tendo a oportunidade de trabalhar com uma grande gravadora, que é o Midas, com o Rick e tal. Quando o Rick veio aqui, ele falou de vocês. Eu falei, É, que a banda gente que você... viu, A gente pô. viu, Né? cara. Que a gente banda ouviu que ele você falando. recomendaria e tal? Ele falou, Zimbra. Eu falei, eu conheço. Você Eu já conhecia. conheço. A gente já se seguia, inclusive, né, Sim, Bola? sim, sim. Tu me Eu- seguia do nada, assim, ó. Tu me seguiu, eu falei, caralho. Há pô, muito o que tempo, aconteceu? Mocota. Eu falei, caralho. Eu até acho que falei pra eles na época. Ah, rapaziada, se liga, a Yas do Vênus aqui, seguiu. Ela já me seguia, tá ligado? Aí quando você falou isso na entrevista do Rick, eu falei, caralho, pode crer. Tipo, tu sabia quem era, se conhecia a banda e tal. Sim. Irado, tá ligado? Irado. Falando nisso, o Rick falou alguma coisa no off de nós? Conta aí. O que que? Não entendi. Ele falou que vocês são meio desumildes. Mas aí ele cara é não mó mala. mentiu, não. viu? Tô brincando. Mas olha, Meu, falem um pouco, então, sobre o novo trabalho, né? Sala 2. Sim. O que isso representa? Lançou quando? É um álbum? O que mudou? Conta aí, Cara, é essa uma nova doideira fase. esse disco. Primeiro que é o primeiro disco nosso com a gravadora, né? Com o Rick, com Midas e tal. E a gente depois de... Só um Pode parênteses. falar. Rick e Midas chegaram em que momento na vida de vocês? Então, foi na pandemia. E, tipo, isso cruza muito com o lance do disco, assim, porque... Cara, quando começou a pandemia, né? Só fazendo uma retrospectiva, a gente... Pô, já faz... 1997, quando já começou a faz pandemia. mocota, né? Parece faz que foi semana mocota. passada. Mocota. Não Coisa que de tenha anos. acabado e tal, mas, pelo amor de Deus, 2020? Nós estamos em 2023. A gente já sobreviveu um bom... E aí, em Bom 2021, o Anderson, foi o Anderson que mandou mensagem pra gente, né? De primeiro momento, no WhatsApp. Ele perguntou se a gente tinha interesse de conversar com o Midas, de conversar com a gravadora, porque ele tinha levado o nosso nome numa reunião. O Anderson Songs, que foi o nosso produtor, produziu esse último disco. Eu vou ter que voltar de novo também. Vamos lá. São muitas ramificações dessa história. Volta. Primeiro que quando começou a pandemia, a gente ficou meio em choque, assim, como todo mundo, né? A gente, no primeiro momento, jurava que ia demorar uns 3, 4 meses e resolveu, as coisas vão voltar ao normal. E quando a gente viu que não tinha nem estimativa de melhora ou de volta, a gente falou, molecada, Vamos acabar. sei lá o que a gente vai fazer, né? Pânico, né? A gente não Pânico, faz né? ideia, porque a gente não ensaiava, não gravava, não tocava, não fazia show, não fazia absolutamente nada. E a gente tava totalmente ilhado, assim, desesperado, parou de entrar dinheiro, parou de acontecer as coisas. A gente Também falou, não meu, tinha perspectiva de quando de a gente volta, ia voltar a fazer as exatamente. coisas. E a gente veio de um ano de 2019 que a gente, Muito tipo, bom. viajou demais, assim. Cara, foram mais de 60 shows, mais de né? 60 shows. E, tipo, Rock in Rock in Rio Rio, e show pra... Deu uns 90, rapaz. É, A gente então, fez foi pra show, caralho. foi show pra cacete. Foi muito E aí show. foi esse choque, né, que veio a Esse pandemia. ritmo brusco que mudou, né? E a gente ficou muito preocupado, muito triste, muito angustiado, assim, de... Começamos a gente nem... Claro que a gente não considerou acabar a banda no primeiro momento, mas a gente pensou assim, cara, o que a gente vai fazer agora? Tipo, precisa ganhar dinheiro, precisa pagar as contas aqui, porque as contas continuavam aparecendo ali, né, mensalmente e tal, e o dinheiro parou de entrar. Enfim, foi um período horrível, assim, pra gente. E no final de 2020, o Anderson, aí eu abro outro parênteses, o Anderson, que foi o produtor do disco, ele conhecia a gente de Santos, porque ele é de Santos também. Ele é caiçarinha também, caiçarinha. Então a gente se conhecia de lá, porque ele trabalhava num estúdio que era do lado do estúdio que a gente ensaiava, então ele já sabia quem era a gente já sabia quem era ele e tal. E ele já estava trabalhando no Midas há uns 5, 6 anos. Só que nunca teve um contato direto, né, Sim. com ele. A gente não era Meio que tão se conhecia de próximo, vista, a gente assim, sabia ah, quem era um... Sabia um da existência do outro. E aí ele me ligou no final de 2020 para me perguntar se tinha interesse da gente conversar com a gravadora, porque ele tinha levado o nosso nome numa reunião lá de AIR, né, para contratação de novos artistas e tal. E eles tinham gostado da música, já conheciam a banda. E a gente falou, não, claro, a gente tem interesse. E a gente, pô, sem perspectiva de nada, falou, vamos ver o que vai acontecer, né? Tipo, não estamos fazendo nada, não estamos nada a perder. Além do que era, tipo, pô, a notícia de uma gravadora, que a gente... No fim das contas, sempre busca algo desse nível, dessa intensidade como músico, né, como artista e tal. A gente ficou meio em choque, assim, voltou aquela pontinha de esperança de, nossa, finalmente vai acontecer alguma coisa boa, alguma notícia boa, né, e tal. E aí fomos lá conversamos com o Rick, conversamos com o Fernando, fizemos umas reuniões lá para discutir burocracias, contratos, essas coisas todas. E, quando a gente viu, quando a gente reparou, a gente era um artista do Midas,
já tava lá dentro, começamos a gravar, tipo, quase que instantaneamente, a fazer as primeiras músicas e tal. E o disco veio nesse processo, assim. O disco, ele tem desde o primeiro single que a gente lançou lá dentro do Midas, até umas 5, 6 músicas que a gente ainda não havia lançado, né? E ele é um disco que ele foi realizado na pandemia, né? Tipo, tanto as músicas, composições, quanto as gravações. A gente gravou no período de pandemia, tanto que a gente está há 2 anos no Midas, e a gente foi conhecer as pessoas que trabalham lá agora, 2 meses atrás, que foi quando todo mundo voltou de fato a frequentar e trabalhar, porque até então a gente aparecia lá, o Midas é um prédio, e o prédio tava sem ninguém. Era nós e o Anderson para gravar. E o segurança que abria e fechava a gravadora. O Rick, no período da pandemia, ele foi gravar dentro da casa dele. Sim, Ele gravou A Bolha lá com o Victor Clay e A tal. gente falava Ele tudo por montou um remoto. estúdio na casa dele. Exatamente. Então, Fazia super sentido, porque ninguém tava saindo de casa, saca? O próprio Midas tava tudo fechado. Quando a gente começou a gravar o álbum, a gente ia e é o que o Bola falou, tava deserto. Sim. Então, agora a gente agora entrava que lá no retomou. estúdio. Eu tenho equipe que ir lá de conhecer, marketing, inclusive. é maravilhoso Cara, tudo, lá é sério. tipo, tem a Disney e tem o Midas aqui, tá ligado? É isso. Pra quem gosta de música, o bagulho é tipo. É loucura. surreal. Mas eles não cobram em dólar lá não, viu, pessoal? Não cobra em dólar. Coca-Cola, que é água, é importante. tudo em real, é importante. Cobra em gasolina, que é mais caro.